Muito bem, já está no ar mais um Bate-Papo Novo Tempo, começando para você, ao vivo para todo o Brasil. Muito obrigada pela sua sintonia, sua audiência sempre por aqui. Vamos juntos, mais uma tarde contigo. Ei, Natashi, boa tarde. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, pessoal do Facebook. Boa tarde, essa galera bonita, já compartilhando com a gente que bons momentos, não é? Aproveite, hein? Compartilhe a nossa live também. A Natasha também já está ao vivo? Já estou ao vivo no Facebook. Pessoal que estiver online aí pode compartilhar, mandar um alô pra gente. Isso aí. Tem presente, Natasha? Tem presente, sempre tem presente. O presente de hoje é a revista Entre Família. Gente, essa revista é fantástica. Essa edição fala O Amor Acabou e Agora. Olha que matéria interessante. Operação Super Nani e Emoções Venenosas. Essa revista tem muito a ver com o nosso programa. É uma revista maravilhosa e é um ótimo alimento para a alma. Exatamente. Se você quer ter este presente, é muito fácil. É só entrar em contato conosco através do torpedo ou do WhatsApp no código de área 27 99820 7343. Eu já pedi a minha. Isso aí. Estou esperando a minha chegar também. Ainda mais agora, né, Natasha? Tem que aprender a lidar com família. É, isso aí. Vamos lá. 4 e 2 aqui na Rádio Novo Tempo. O nosso assunto de hoje é muito interessante, lidar com pessoas raivosas. Pois é, Gisele, como lidar com pessoas agressivas? E durante essa semana eu recebi vários depoimentos de pessoas agressivas, de pessoas que se consideram agressivas. Olha só. E também de pessoas que convivem com outras que são agressivas. Então, é um tema muito pertinente. E se você está nos ouvindo agora e quer participar do programa, o nosso WhatsApp já está à sua disposição. É só enviar a sua dúvida ou compartilhar alguma situação que você já viveu ou vive. Compartilha com a gente, não precisa se identificar se não quiser, tá bem? Agora, nada melhor do que a gente começar o programa já explicando o que é esse comportamento agressivo. Então, vamos lá. O que é o comportamento agressivo? O comportamento agressivo, ele é um comportamento derivado da emoção raiva. A raiva, ela é uma emoção instintiva, nós chamamos de emoção primitiva. Todos nós sentimos raiva. A raiva, o medo, a alegria e tristeza são emoções primitivas. E o comportamento agressivo é um comportamento consequente da emoção raiva, de uma raiva canalizada para aquela atitude. Então, ele tem a ver com intolerância, tem a ver com comportamento de ataque, tem a ver com ira, com ódio. Agora, a raiva, Gisele, é importante a gente entender que a raiva é uma emoção fundamental, é uma emoção que, se a gente souber utilizar, a gente tira muito proveito dela, porque a raiva é a emoção que coloca a gente em ação. As pessoas que não sentem raiva são pessoas muito passivas e elas não geram atitude. Então, a raiva bem canalizada, ela é aquela emoção que te coloca em movimento. Nós sentimos raiva quando nós somos ameaçados, quando nós estamos com medo, ou quando nós somos contrariados. Então, isso bem canalizado nos faz realizar as coisas. No tema de hoje, nós vamos tratar da raiva de uma maneira desequilibrada. Então, o comportamento agressivo, ele é um comportamento que é gerado por um desequilíbrio psíquico, por um desequilíbrio através do excesso dessa emoção raiva. Certo. Agora, o que leva, então, as pessoas a ter esse comportamento agressivo? Então, o que leva a gente a se comportar de maneira agressiva? Todos nós sentimos raiva e todos nós temos um comportamento, de certa forma, agressivo. Hoje nós vamos falar daquelas pessoas que têm agressividade além da conta, que tem uma agressividade que traz prejuízos para o relacionamento. Então, um dos motivos que leva as pessoas a ter o comportamento agressivo é o orgulho, a soberba. São aquelas pessoas que acham que elas são mais importantes que outras. São as pessoas que acham que elas sempre têm razão. Então, elas agem de maneira agressiva para se convencer e para convencer o outro.
Então, ela quer impor o comportamento dela. Um outro perfil do comportamento agressivo são pessoas que são imaturas. Muitas vezes a pessoa não quer agredir o outro, mas a pessoa, ela não tem controle emocional. Então, ela é imatura emocionalmente. Ela acaba agredindo sem querer. É uma agressão porque ela não consegue ter controle. Esse é um comportamento muito infantil. É o comportamento que se assemelha ao comportamento das crianças, que ainda não conseguiram amadurecer a emoção. Mas existem muitos adultos infantis. Verdade. Então, o adulto que não consegue conter esse instinto, essa pulsão, ele acaba agindo de maneira agressiva. E um outro perfil também de quem tem comportamento agressivo é a insegurança. A insegurança, ela é um estado de espírito que a gente se encontra e isso nos dá medo. Então, quando nós estamos com medo, nós temos uma tendência a recuar ou atacar. O comportamento agressivo é aquele que ataca. Sim. Então, na maioria das vezes, o comportamento agressivo, ele é em função de uma insegurança que a pessoa tem. Aí ela vai e ataca. O pessoal do Facebook aqui tá dando um monte de joinha. É tão bom, gente, quando vocês colocam isso para nós, né? O joinha legal, curtiu, que bom. Então é isso, né? Esse é o perfil aí do agressor, né? De quem tem esse tipo de comportamento. E esse comportamento causa muitos prejuízos no relacionamento. E causa muitos prejuízos para a própria pessoa. Verdade. Né? Principalmente com os filhos, não é? Com os filhos, no trabalho, com o cônjuge. Né? Vamos aqui, mais uma dúvida chegando. Existe também alguma agressão sutil? Será que existe? Existe agressão sutil. Quando a gente fala de agressividade, a gente pensa em pessoas que gritam, que falam alto, que gesticulam, né? Que vai com o corpo para cima, que joga as coisas, que quebra as coisas, isso aí. Então, esse é um comportamento muito visível, é muito nítido a agressividade. Mas existe uma agressividade sutil, sim. Essa agressividade, ela pode ser expressa através de um comentário cínico ou um comentário debochado. Né? Nós falamos um pouco disso no programa passado, sobre o cinismo, o deboche. Então, essa é uma maneira de agredir o outro sutilmente. E Gisele, muitas pessoas mantêm relacionamentos, suportam relacionamentos com esse tipo de agressividade. Sutil. Essa é uma agressividade psicológica, emocional. É uma agressividade que fere a alma. Então, imagina você conviver com uma pessoa que o tempo inteiro faz deboche de você, zomba de você, né? Fica fazendo críticas, brincadeiras sem graça. Então, isso é uma agressividade. Só que nós somos muito tolerantes a esse tipo de agressividade. Verdade. Nós somos intolerantes com o soco, não é? Com a agressividade física. Quando dói, né? Com a cadeirada, quando quebra as coisas. Mas a gente acaba suportando muito essa agressividade sutil. E lembrando, nós fizemos aqui já um programa sobre feminicídio. E naquele programa eu expliquei o ciclo da violência doméstica. E naquele ciclo, a gente fala que normalmente o agressor, ele não chega batendo. A primeira agressão dele é essa sutil. É essa agressividade sutil, disfarçada, né? Aí ele joga uma piadinha e fala, olha, você tá muito velha para usar essa roupa, né? Critica o cabelo, né? Ou aquela esposa que tenta denegrir o marido, você também ganha muito pouco. Enfim, tô dando exemplos aqui que eu tô lembrando que eu já ouvi, né? Na cozinha mesmo. O seu lugar é na cozinha mesmo. Roupa, né? Exatamente. Então, essa é uma agressividade que fere muito. E a cicatrização dessa agressividade sutil, ela é muito difícil. Às vezes dura anos para você conseguir se livrar dessa dor.
E existe um outro tipo de agressividade sutil, que é o rancor. O que é o rancor? O rancor tem a ver com a mágoa. O rancor, ele tem a ver com a agressividade que eu faço comigo mesmo. É quando eu fico revivendo as dores, revivendo as emoções negativas. Então, o rancor, ele faz mal para o meu organismo, porque eu produzo química negativa, que é o cortisol. Isso afeta meu organismo, então ele faz mal para a minha saúde, faz mal para a saúde da minha alma. Então, o rancor é uma agressividade sutil que nós fazemos com nós mesmos, que é ficar revivendo os problemas, que é ficar magoado com os problemas. Então, esses três comportamentos aí, o cínico, o debochado e o rancoroso, são exemplos de agressividade sutil e que é uma agressividade muito séria. É verdade. E isso ocorre muito, não é só dentro de casa, não é? Em vários locais, no trabalho ocorre? Ocorre no trabalho, existe lei para isso, né, do assédio moral. Então, ocorre sim no trabalho, mas nós somos muito tolerantes a essa agressividade. Então, nós precisamos diminuir o nosso nível de tolerância. Isso é auto-amor, é se respeitar. Saber dos seus direitos também, né? Saber dos direitos, não permitir que as pessoas façam isso com a gente. Não é? A gente precisa colocar limites nisso. É verdade. E aí, tá gostando do programa? Quer participar com a gente? Mande aqui no nosso torpedo, no nosso WhatsApp, a sua dúvida, a sua participação. Colabore conosco também no nosso bate-papo. Afinal, este programa é para você. Isso aí. É? Aqui no Facebook tem um monte de comentários, Gisele. Pode ficar à vontade. Deixa eu tentar buscar aqui, porque é difícil, gente, buscar aqui no Facebook. Foi muita gente comentando. Mas olha, o pessoal falando aqui, estou me percebendo agressor. É bom quando a gente se percebe, não percebe só o outro. É bom quando a gente se percebe. Tem alguns comentários aqui de beijos para vocês também. Vou passando rapidinho aqui porque o nosso tempo é super curto. Rafaela falando aqui, olá querida, é muito delicado mesmo e dói muito, falando dessa agressividade sutil, né? O pessoal falando aqui que tá amando o programa, Gisele, só elogios. Vamos lá, que bom. Vamos lá, 4h13 aqui na Rádio Novo Tempo, você participando por aqui. Chegou uma dúvida, Natasha, mas vamos compartilhar já essa vamos, dúvida? Vamos. É o seguinte, ela diz assim, olha, meu esposo é muito agressivo. A última vez que ele agiu assim, pegou os 10 quilos de arroz e rasgou tudo. Fiquei muito triste porque o estresse dele no trabalho, ele desconta nas coisas e eu me sinto muito humilhada. Leva o problema do trabalho para casa e desconta na família. Na família. E eu ia falar na sessão passada, no programa passado, lá no ciclo da autossabotagem, a gente fala que toda raiva precisa ser liberada. E normalmente nós liberamos a raiva daqueles que nós mais amamos, porque nós temos a ilusão de que nós já temos o amor garantido ali, né? Que o outro vai tolerar. Então, essa moça, eu vou dar dicas daqui a pouco de como lidar com o agressor. Fica atenta a essas dicas, porque existe um comportamento contido. Esse comportamento contido de quem é agredido, ele é muito ruim. Que é aquela pessoa que se cala, que não reage, que não faz nada, fica parecendo que a pessoa está calma. A pessoa não está calma, ela está contida, mas dentro dela, na mente dela, existe um mundo em ebulição. E a gente, quando lida com o agressor, precisa, sim, desenvolver todo um conjunto de comportamentos para não ficar contido, porque senão a gente adoece. E quem quiser aprender um pouco mais, pode acessar as nossas redes sociais para rever esses assuntos por aqui. Já falamos sobre a raiva, sobre autoconfiança, não é? Autossabotagem, feminicídio. Todos esses assuntos, um vai ligando ao outro. Isso, autoconhecimento. Para você que é novo por aqui, está ouvindo o programa pela primeira vez, no nosso Facebook, Rádio Novo Tempo Nova Venécia, tem todos os programas para você. E no canal do YouTube da Natasha também. Isso aí, lá no YouTube Natasha Fiel,
Você pode se inscrever no canal e todo vídeo que eu postar você vai receber. Muito bem. Vamos dar dicas então aqui no nosso Vamos tempo? dar dicas, vamos lá. Como lidar com esses seres agressivos, Natasha? Como lidar com os agressivos, né? Eu vou dar 6 dicas para vocês. Então, uma dica é a seguinte: mantenha a calma. Quando o agressor ele estiver em crise, você precisa manter a calma. A gente não combate o fogo com mais fogo. Então, revidar na mesma moeda, se o outro grita, você grita, o que acontece? Aquela energia só aumenta. Então, mantenha a calma, respire fundo e, mais importante, ouça o que o outro está dizendo. Presta atenção no que o outro está dizendo. Deixa o outro explodir e presta atenção no que o outro está dizendo. Essa é a primeira dica. A segunda dica é a seguinte: desenvolva empatia. Também falei da empatia no programa de autossabotagem. O que é empatia? A empatia é quando você compreende o que o outro está sentindo. Você olha com o olhar do outro. Então, a empatia faz com que você tenha condições de validar o comportamento do outro. Validar não significa concordar. Validar significa você compreender e dizer para ele que você compreende que ele está tão raivoso. Que você compreende, não que você aceita, é diferente. Então, aí você gera empatia. Esse movimento de dizer para o outro que você compreende o que ele está sentindo vai gerar nele uma confiança. Vai gerar nele uma sensação de estar sendo acolhido, porque a gente gosta de ser entendido. Com certeza. Né? A gente gosta de ser compreendido. Então, esse sentimento vai gerar, esse comportamento de validar o que o outro está sentindo, vai gerar essa confiança. Terceira dica, mantenha contato visual. Você vê que todas as dicas precisam ser feitas de uma vez só. Mantenha o contato visual, olho no olho. Se a pessoa está te agredindo ou ela está tendo uma explosão de raiva por alguma outra coisa e você abaixa a cabeça, olha para o outro lado, você alimenta o poder dele. Mas se você olha nos olhos dele, a nossa fisiologia ela é fundamental nesse momento. Mas se você olha nos olhos dele, abre o peito. Se você puder, fica na mesma altura da pessoa. Então, se a pessoa estiver em pé e você sentado, você se levanta. O que vai acontecer? Inconscientemente, o outro vai perceber que você não é tão pequeno assim. E que não aceita tudo. E que não aceita tudo. Então, você cresce nesse movimento. Então, não desvie o olhar. Olhe no olho, estufa seu peito, fica na mesma altura do outro, né? E se possível, cruze os braços ou as pernas, porque esse movimento é um movimento de bloqueio. Você já ouviu o que ele tem a dizer? Você já compreendeu? Já viu tudo que ele quebrou? Quebrou. Agora você precisa ir finalizando isso. Então, uma maneira de ir diminuindo essa agressividade é você cruzar os braços ou as pernas, porque aí você, inconscientemente, você está dizendo para ele assim, simbolicamente, você está dizendo para ele assim, eu já entendi, pode parar de falar. Mas se você gritar também, for para cima, enfrentar, dizer xingamentos, isso só vai aumentar a explosão. Por quê? Porque os dois vão entrar numa competição. Olha o duelo e o diálogo. Os dois vão entrar no duelo, não vai haver diálogo. Então, essa é uma maneira de você também se proteger. Quando você for conversar com o outro, seja respeitoso. Trate o outro com dignidade. É diferente de você ficar julgando o outro. E sem indiretas, né? E sem indiretas, seja objetivo. Então, frases do tipo, você tem que se acalmar, você sempre faz isso, é impossível conversar com você. São frases de julgamento. E são frases que vão bloquear o ouvido do outro, ele não quer ouvir isso. Mas se você disser, eu estou compreendendo que você está muito bravo,
Eu estou compreendendo o que você está sentindo. Isso que você está sentindo é bem ruim mesmo. Você vai validando e a pessoa vai diminuindo a agressividade. Quer me contar o que aconteceu? Porque... Isso, Gisele, isso aí. Porque se ele precisa colocar aquilo para fora também pelas palavras. Agora, em determinados momentos, o agressor, ele não vai se controlar. E ele vai continuar gritando, agredindo, porque às vezes ele passa muito da conta. Sim. Então, se tudo isso não der certo, saia de cena. Deixa ele sozinho. Dá um tempo. Esse tempo pode ser um tempo de 24 a 48 horas. Bastante tempo. Bastante tempo. Para que ele possa realmente se acalmar e ter condições de um diálogo. Quando a gente fica com muita raiva, a nossa produção de adrenalina e cortisol vai lá em cima. Então, a gente não pensa direito. Por isso que a gente fala coisas que a gente não gostaria de falar. Por isso que a gente quebra o prato, quebra o copo, bate. Esse sair de cena seria sair de casa mesmo? Sair de casa, sai da frente da pessoa. Porque muitas vezes a pessoa vai te agredir fisicamente. Ou verbalmente também. Ou verbalmente, você não precisa ouvir aquilo. Então, deixa a pessoa sozinha. Se tiver no telefone, desligue e não atende. Saia de cena. Deixa a pessoa sozinha, espera a pessoa se acalmar. Mas quando for retomar a conversa, 1 ou 2 dias depois, retome a conversa com foco. O foco é no problema, não é na pessoa. Retoma a conversa com o objetivo de resolver aquele problema e não de querer mudar o jeito da pessoa. Quem tem que chegar à conclusão que precisa mudar o jeito de ser é a própria pessoa. Então, isso também impede muito a conversa, Gisele, porque a gente já chega querendo mudar o outro. Não tem como. Não tem como. Principalmente, o agredido, ele quer receber um pedido de desculpas. Já tem aquele na mente. Já tem na mente. Então, ele fala assim, eu vou procurar, mas primeiro você tem que me pedir desculpa. Não é? Primeiro o outro, depois eu vejo o que eu faço. E isso, às vezes, não é muito inteligente, não. A pessoa pede desculpas de várias maneiras. Não necessariamente ela precisa dizer as duas frases, as duas palavras, me desculpe. Então, a gente precisa entender o outro. Por que a gente faz questão de ouvir o me desculpe? Porque nós somos controladores, arrogantes, orgulhosos. É por isso. Sentir, né? É por isso. Então, esses 6 passos que eu dei para vocês, são passos que vão ajudar a minimizar o impacto ali na hora do conflito. Então, é muito importante entender que a pessoa que está raivosa, ela está completamente contaminada de neurotransmissores, de endorfinas, de cortisol e adrenalina. E isso tira a gente do prumo. Não é? Essa, Gisele, é a mesma substância que o meu corpo produz quando eu vejo, por exemplo, a gente vê histórias assim de filhos que caíram na piscina e a mãe não sabia nadar, pulou para salvar. É um instinto. Então, quando a gente é muito tomado pelo instinto, a gente perde mesmo a capacidade de raciocinar. Perde o sentido. Né? Perde o sentido. Então, essa pessoa que está muito nervosa, ali não é o momento de dialogar. Ali é o momento de contribuir para que ela se acalme. Não importa se você gosta ou não da pessoa. Ali é o momento de contribuir. E seguindo esses passos, o agressor vai se perceber, né? O agressor vai se perceber, principalmente se esse agressor é uma pessoa que você convive diariamente. Pode ser uma pessoa da sua família, pode ser um colega de trabalho, né? Tem dica também para o agressor? Pessoas que se tem. acham agressivas? A dica para o agressor é o seguinte, se ele já se percebe como uma pessoa raivosa, como uma pessoa que tem pavio curto, não é assim que a gente fala? Eu tenho pavio curto. Então, a pessoa que se percebe pavio curto, primeira coisa, ela precisa decidir mudar o comportamento. Ela precisa decidir. Ela precisa ter compreensão de que aquele comportamento não é bom para ela. Não é mudar pelo outro, é mudar por si próprio. Então, decidiu mudar o comportamento, compreenda o que acontece no seu corpo. Compreenda que no momento da raiva você fica completamente tomado
pela adrenalina, pelo cortisol, e que isso impede você de raciocinar. Então, o que você tem que fazer? Você tem que dar um tempo. Lembra da técnica das 6 frutas com a letra M? Pois é, Essa dica é ótima. Por quê? Porque você vai usar o seu cérebro para outra coisa e automaticamente ele vai baixar a produção de adrenalina. Você pode também pegar uma pedra de gelo e segurar essa pedra de gelo, sem nenhuma proteção. Então, também é bom. A gente às vezes vê nos filmes a pessoa dando soco na parede, né? Então, o soco na parede é uma maneira de extravasar, mas se machuca. Se você segurar a pedra de gelo, você não vai se machucar, você não vai se ferir e você vai ter o mesmo efeito. Você vai conseguir se livrar daquele impulso. É verdade. Do impulso da raiva. Há pessoas que acham que para impor respeito em qualquer lugar precisa ter esse perfil agressivo, não é? Isso não é nada legal e não precisa disso, na verdade. Não, é a confusão entre autoridade e autoritarismo. Então, para ganhar autoridade, nós não precisamos ser autoritários. Para ganhar o respeito, a gente não precisa gritar. A gente não precisa bater, a gente não precisa usar da força. Muito pelo contrário, se você grita, usa da força, você perde o respeito. Verdade. A outra pessoa acaba fazendo o que você quer por medo. E não por respeito. Então, essa é a diferença entre autoridade e autoritarismo. A autoridade, ela é conquistada através do seu comportamento, dos seus talentos. Ela não é conquistada por um posto. E é legal essa pergunta sua, Gisele, porque a gente vê hoje muitos pais que tiveram seus pais frutos até de um regime militar. Bem agressivo. Bem agressivo, né? Aquela coisa assim, na minha época, meu pai só de olhar para mim, eu já ficava... Mas a geração atual é uma geração diferente. E ela não é uma geração pior, não. Ela é uma geração melhor, sabe por quê? Porque os pais ganham respeito quando eles agem com integridade. O que é agir com integridade? É quando ele faz aquilo que ele está mandando o filho fazer. Exatamente. Então, se ele fala para o filho que não é para o filho usar o celular em excesso, ele também tem que parar de usar o celular em excesso. Ou ele tem que parar de usar a TV em excesso. Né? Às vezes eu faço o que eu faço. Faço o que eu faço. Então, essa geração é uma geração, eu falo assim, os nossos filhos estão nos obrigando a melhorar. Porque tudo que a gente quer exigir deles, a gente tem que ser íntegro, a gente tem que fazer o que a gente está exigindo. Né? Eu exijo que meu filho coma saudável, mas se eu não como saudável... Vive fazendo careta. Vive fazendo careta, é lógico. Aqui tem uma pergunta muito boa. A baixa autoestima é um fator para agressividade? É sim. A baixa autoestima, a pessoa que tem baixa autoestima é o inseguro. Então, o inseguro tem medo. E se essa pessoa insegura, ela teve uma educação baseada na agressividade, é assim que ela aprendeu a se defender. Então, ela vai se defender sendo agressiva também. Poxa, como é legal este assunto e que pena que já acabou. É muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. Daria pra gente conversar um pouco mais, tirar mais dúvidas, mas o de hoje já foi. Já foi. Então, pra gente fechar aqui, fechar com chave de ouro, para as pessoas raivosas que estão nos ouvindo e para as pessoas que convivem com os raivosos, entenda que a raiva ela é uma emoção muito importante. É a emoção que leva a gente a entrar em ação. Então, vamos aprender a canalizar a raiva para coisas positivas. E mais uma vez, eu repito para vocês, cuide do alimento que você está dando para sua alma. Observe o que você está assistindo, com quem você conversa, as palavras que você usa. Tudo isso alimenta a nossa raiva. E esse alimento pode ser bom ou pode ser ruim. Então, a gente precisa estar muito atento a como nós estamos colocando informação para dentro da nossa mente e se essa informação está contribuindo ou não para eu ter uma emoção saudável. Muito bem. É claro que a gente sempre quer fazer o bem, mas
Ele tem um verso bíblico que diz que o bem que eu quero, esse não faço, mas o mal que não quero, esse faço. Então é natural a tendência para o mal, mas também somos livres para escolher fazer o bem, fazer o que é certo. E se a gente ama tanto aquilo que está próximo a gente, que tal então colocar esse amor em prática? Não é? E esses dias eu ouvi uma palestra sobre o amor e ele disse assim, Gisele, nós não temos que aprender a amar, nós temos é que desaprender a odiar, porque nós somos puro amor, nós já somos amor. O problema é que a gente aprendeu a odiar, então basta desaprender a odiar que a gente dá espaço para o amor. Muito bem. Né? E onde tem medo não tem amor. Então a gente precisa eliminar o medo para deixar o amor fluir. E não é que é mais fácil falar, colocar em prática também. É só a gente ter atitude um pouco mais de vontade, de querer ser melhor, de fazer o melhor, né? Natasha, vamos ter que finalizar o programa, mas antes, conta aí, qual é o assunto do próximo programa? Então, no próximo programa, a gente engatilha um tema no outro. Então, como nós falamos aqui da agressividade, da raivosidade, no próximo programa nós vamos falar da mágoa. A mágoa, ela é uma emoção que nos machuca fisicamente e causa doenças, isso já foi comprovado. Então, nós vamos falar dessa emoção que também faz parte de nós, faz parte de todos nós sentimos mágoa, num menor ou no maior grau. Nós vamos entender essa emoção e vamos aprender a lidar com essa emoção. Muito bem, então não perca o próximo programa aí conversando com você sobre mágoa. 4h32, Natasha, até o próximo programa, hein? Até o próximo programa, eu vou pedir para o pessoal do Facebook compartilhar. Compartilha, ajuda a espalhar o conteúdo, porque a gente faz esse conteúdo para você. E não esqueça de pedir a sua revista Entre Família, que está aqui, ó, esperando por você. Um beijo para você aí do Facebook, a galera nos ouvindo em casa também, e até o próximo programa. Nossa, pessoal, que bom! Adorei a participação de vocês hoje. Muita gente entrando. É muito bom quando vocês dão os likes, os coraçõezinhos, porque aí a gente sabe que está no caminho certo, a gente sabe que está falando aquilo que vocês querem ouvir. Nós tivemos muitos depoimentos, o nosso tempo é curtinho, mas eu quero mandar um beijo para todos que estão aí contribuindo, assistindo o programa. E não perca o próximo programa. O próximo programa é sobre mágoa. Compartilha o nosso vídeo, ajuda a espalhar essa mensagem. Se inscreva no meu canal do YouTube. Todos os programas estão lá disponíveis para vocês. É gratuito. E quando você se inscreve, você recebe uma notificação toda vez que tiver um vídeo novo. Então se inscreva lá, curta também o vídeo, porque esse programa existe para vocês. Um beijo e até a próxima terça.